A gestão do conhecimento é a nova forma em que as organizações e as instituições encontraram para aumentar os lucros e a produção, pois é um processo criterioso de identificação, maximização, codificação e compartilhamento estratégico. O que é conhecimento? Podemos definir como conhecimento um conjunto de informações que nosso cérebro armazena e entende por meio da razão ou experiência. Segundo o dicionário Aurélio, conhecimento é o ato ou efeito de conhecer, ideia ou noção. Entretanto, para a filosofia, separamos em dois conhecimentos: o conhecimento do que, conhecido por vulgar, e o do porquê, conhecido como científico. O conhecimento não está somente nos documentos, está presente também em processos, práticas e normas. A espiral do conhecimento destaca-se em nosso documentário na externalização, pois em nosso documentário convertemos o conhecimento tácito em conhecimento explícito, buscando transformar esse conhecimento individual dos nossos entrevistados em um conhecimento articulado e transmissível. Conhecimento tácito é o que vem da experiência de cada indivíduo, é subjetivo porque decorre dos valores da vivência de cada indivíduo. Este tipo de conhecimento é difícil de ser transferido para a linguagem formal e escrita. É considerado um importante quesito na competitividade das organizações e só é possível avaliá-lo por meio da ação. Conhecimento explícito é o que pode ser articulado na linguagem formal, inclusive em afirmações gramaticais, expressões matemáticas, especializações, é facilmente transmitido, sistematizado e comunicado. Pode ser transmitido formalmente entre os indivíduos. Espiral do conhecimento. Externalização é a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito. Busca-se transformar o conhecimento do indivíduo em um conhecimento articulado e transmissível. Sabemos que a sociedade vive em constante mudança, ano após ano, meses ou dias. Assim como muitas coisas acabam gerando tendências à forma que vivemos ou levamos a vida. De qual forma o cinema, de uma forma geral, pode causar influência na sociedade como um todo e como o senhor avalia isso? O cinema, ele é um instrumento de expressão da realidade, do nosso dia a dia, do mundo no qual essa sociedade está experimentando. Ou seja, a arte do cinema, ela está expressando o mundo real por meio da ficção ou por meio do próprio universo concreto, no caso do cinema documentário, coisas parecidas. Ambos têm a mesma linguagem, que é expressar aquilo que a sociedade vivencia, seja na denúncia, seja mostrando o mundo real, seja trazendo uma reflexão, que é uma proposta que a arte também tem. Então, o cinema, enquanto arte, enquanto expressão da cultura de um povo, ele passa essa questão não só de reflexão, de levar o sujeito a pensar e questionar o mundo em que vive e fazer uma análise nesse sentido, de fazer entender seus conflitos, mas também no mundo do entretenimento também, né? A arte, o lazer, a própria forma de encarar a vida de uma forma humorada também faz parte da arte, que a vida imita a arte, como se diz, né? Ou é a arte que imita a vida? Isso é um duelo, ou seja, um questionamento que a gente sempre faz, que parece ser uma brincadeira, mas a gente tem que pensar quando, em que aspecto que o cinema torna-se vamos dizer assim, este repórter, este tradutor do mundo real. E quando o mundo real torna-se uma fantasia que torna-se irreal. A gente precisa pensar, muitas vezes o mundo real vive num universo do imaginário que não é real. Então esse duelo vai
é presente e vai sempre estar existindo. Então, essa contribuição do cinema na nossa vida é fundamental para a gente se ver enquanto pessoa, enquanto grupo, e de pertencer pensando no cinema nacional. O cinema nacional, na sua trajetória, ele é importante porque a gente se vê diante dele. A gente está participando enquanto sujeito. Nós somos assim, seja real ou irreal, mas é isso que nós temos e que somos. Então ele contribui na consolidação de que somos sujeitos numa condição de cultura brasileira, da nossa brasilidade, do nosso regionalismo. O cinema nacional, que tem um caráter muito regional, já teve um passado muito regionalista, né? Pensando no cinema novo, do Glauber Rocha, ele não quer dizer que está dentro de um contexto ainda maior do que o regionalismo. Está no contexto de refletir, provocar uma reflexão sobre as condições que o Brasil encara o mundo. No dia 28 de dezembro de 1895 surge a sétima arte, o cinema. Nasce em um café em Paris, na França. Os irmãos Auguste e Louis Lumière fizeram a primeira apresentação de alguns filmes, a chegada do trem na estação e a saída dos funcionários da fábrica. Filmes feitos e produzidos por eles mesmos através de um aparelho chamado cinematógrafo. O cinema é um processo que permite a realização de uma das artes mais importantes da humanidade. É um instrumento e expressão da realidade, do nosso dia a dia, do mundo qual essa sociedade está experimentando. A arte do cinema ela está expressando um mundo real por meio da ficção ou por meio de um universo concreto. Curiosidade 1. A primeira demonstração de um filme em 3D foi em 1915 no Astor Theater em Nova York. Os espectadores utilizaram óculos vermelho e verde para assistir garotas dançando nas cachoeiras do Niágara. Embora tenha acontecido, essa apresentação considera The Power of Love como o primeiro filme 3D exibido, com os dois projetores para criar a ilusão de profundidade, juntamente com um par de óculos com filtros coloridos, azul e vermelho. Curiosidade 2. O filme O Vento Levou, de 1939, foi um sucesso na época em que foi lançado, e ainda é um dos filmes mais lucrativos de todos os tempos, quando calculamos o proporcional com a inflação. Ele teve uma arrecadação global de 3,75 bilhões, aproximadamente 11 bilhões e 98 milhões de reais. E acredite ou não, mas esse clássico foi o primeiro filme em cores a ganhar o Oscar de melhor filme. Curiosidade 3. O filme Clube da Luta é mais que um filme. É uma crítica à nossa sociedade, com um enredo que envolve psicologicamente seus espectadores. Essa obra-prima possui muitas curiosidades, entre elas, o do plano inicial de colocar uma receita verdadeira de fazer explosivos. Contudo, por uma questão de segurança pública, a ideia foi descartada. Ou ainda o fato de Brad Pitt e Edward Norton realmente estarem bêbados em algumas cenas do filme. Assim, ficou mais fácil gravar as cenas em que deveriam parecer embriagados. Edward teve que perder 8 quilos para fazer as filmagens. Curiosidade 4. No filme Laranja Mecânica, na cena quando Alex está se afogando, ele não estava atuando. Havia um tubo de ar sob a água, através do qual ele poderia respirar. Porém, o tubo estava entupido, então ele não estava se afogando de verdade. Curiosidade 5. O filme Psicose foi filmado em preto e branco por opção do próprio Alfred Hitchcock. Ele considerava que com cores o filme ficaria ensanguentado demais. Curiosidade 6. No filme Alien, o oitavo passageiro, durante a cena da criatura saindo do peito, os autores não sabiam o que estava prestes a acontecer. Suas reações de horror são bem reais e espontâneas. Curiosidade 7. O diretor do filme Holocausto Canibal, de 1980, teve que provar em tribunal que todos os atores ainda estavam vivos após as gravações. Curiosidade 8. No filme Titanic tem um erro de gravação muito grotesco. Na cena em que os passageiros escorregam pelo navio que está inclinado, é possível ver as cordas de segurança que os puxam. Curiosidade 9. O filme A Ilha da Garganta Cortada, de 1995, teve um orçamento de 110 milhões de dólares e só arrecadou em bilheteria 11 milhões de dólares. Para os padrões da época de 1990, investir num filme de 110 milhões de dólares era algo totalmente real, mas isso acabou acontecendo.
O longa trazia Greener Davis como a valente pirata que buscava nos 7 mares um tesouro perdido. Os 110 milhões foram gastos com produção e com divulgação, mas nas bilheterias o resultado foi bem abaixo do esperado. O fiasco foi tão grande que o filme virou figura dos livros de recordes até hoje, pelo maior desastre da 7ª arte de todos os tempos. Curiosidade 10. No filme O Último Tango em Paris, de 1972, na cena conhecida como Cena da Manteiga, a atriz Marie Schneider foi surpreendida. Não sabia que faria aquela cena. O diretor Bertolucci e o ator Marlon Brando combinaram entre si. O ato sexual, é claro, foi uma simulação, mas o uso da manteiga aconteceu mesmo, sem a anuência dela. Marie Schneider tinha apenas 20 anos, era muito nova. Disse que foi incapaz de dizer algo sobre aquela situação, e naquele momento se sentiu violada e humilhada. Bom, desde o começo o cinema sempre foi uma área de experimentos, né? Desde Méliès, que vinha com as suas ideias, seus ilusionismos, nós tínhamos muito o viés do entretenimento. O cinema sempre foi entretenimento. Tem o cinema crítico, sempre houve cinema crítico e sempre haverá o cinema crítico. Dizer que se tornou superficial é generalizar tudo no mesmo balde, né? E não podemos fazer isso. Nós temos linguagens diferentes dos norte-americanos, dos soviéticos, dos alemães e até mesmo dos japoneses, né? Tem uma indústria sul-coreana mesmo que é fantástica, né, de filmes. Então, o superficial sempre existiu. As pessoas gostam de consumir filmes que não são exatamente os filmes mais elaborados, né? Vamos pegar, por exemplo, As Branquelas, né? E atrai gente para o cinema do mesmo jeito que pode atrair um filme, um Old Boy, de repente, né? Então você tem vários elementos aí das indústrias sendo produzidos para atender públicos diferentes. Então não é que ele veio se tornando superficial, ele está abrangendo cada vez mais. E tem gente que consome. Então o cinema de reflexão, o cinema de manifestação existe e vai continuar existindo. A diferença é que hoje temos um público grande, amplo e divulgado de pessoas que querem consumir As Branquelas, por exemplo.